Olá, tudo bem? Este é o Jornal do Campo, um programa de entrevistas produzido pelo CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, em parceria com a TVC, emissora afiliada à Rede Gazeta de Televisão. Nós estamos aqui todo sábado para levar até você informações sobre agricultura, pecuária, mundo equestre, sustentabilidade, capacitação, direito no agronegócio e tudo o que é relevante para o produtor rural. No programa de hoje, nós vamos falar de uma nova parceria firmada entre o CIRAM e a empresa Organo Solvi, que produz fertilizantes orgânicos. Vamos, neste primeiro bloco, então, ouvir o que um representante da empresa tem a dizer sobre o assunto e todos os benefícios proporcionados ao filiado do sindicato. Bom, Marcelo, essa parceria, na verdade, eu entrei no grupo, o ano passado, no mês de outubro, e o Geraldo, que era a pessoa que estava ajudando na toda a parte de coordenação comercial até então, ele teve essa aproximação com o CIRAM, já fazendo uma operação inicial com os dejetos da BQM, que foi uma solicitação já durante o ano passado, e foi feito esse experimento para a entrega da Maravalha aqui, e a gente conseguiu receber isso num custo, mas a operação tinha um custo ainda para o CIRAM. Então esse papo começou lá atrás, já ainda na administração passada do Fábio, com o Viol, mas já eu tive chance de, o ano passado, após essa operação já ter sido feita numa primeira vez, eu tive no CIRAM, acabei conhecendo o Fábio, o Viol e o futuro presidente, que hoje é o Thomas. Então a gente já alinhou essa possibilidade para 2022, de ter o recebimento desses resíduos e uma ideia de começar uma parceria, levando algumas vantagens para os associados do CIRAM. Eu gostaria então que você detalhasse isso, como é que funciona na prática para o associado, aliás, para vocês, para o CIRAM e para o associado, o que cada um leva nessa parceria, como é que funciona para cada parte. Ok, começou assim, na verdade, o fornecimento da Maravalha, para nós é um subproduto que interessa na compostagem, dentro da fabricação dos nossos produtos orgânicos e organominerais. Então todo esse processo depende de bastante matéria-prima e a Maravalha é uma delas. E quando o Fábio e o Thomas já colocaram a possibilidade de se desenvolver essa parceria, isso teria para eles já uma destinação correta, que é o que eles queriam fazer já associado à BQM. Porque precisa, depois dos eventos, retirar esses dejetos, Eles precisam destinar, isso não pode ficar ou ser jogado fora, isso tem que ser um destino correto. E um dos melhores destinos para eles e para a BQM é destinar para uma empresa de compostagem, diferente de levar isso para um aterro, por exemplo. Perfeito. Porque isso gera uma corresponsabilidade por muitos anos. Acaba ficando passivo. Exatamente. Então, quando você tem isso com uma empresa de compostagem, como é a Organo Solvi, isso já dá um destino final, porque esse produto será transformado, então passa ao CIRAM ou à BQM não ter nenhuma responsabilidade mais sobre esse produto, tendo sido entregue para uma transformação, que é a compostagem que nós fazemos aqui dentro da Organo Solvi. Perfeito, aí vocês têm matéria-prima para isso. Exatamente. Feito o fertilizante orgânico, onde é então que o associado do CIRAM tem benefício? Ele passa a ter benefício pelo seguinte fato: nós temos a comercialização normal dentro de uma região toda aqui num raio de 300 até 400 quilômetros, onde vários clientes, tanto do ramo sucroalcooleiro, quanto clientes de pastagem, clientes da área de soja, café, procuram o uso de produtos orgânicos para poder fazer a adubação e o plantio das suas áreas, ou recuperação em área de pastagem. E esse material, normalmente, nós temos uma venda durante o ano limitada, até devido à entrada de resíduos e à produção. Em alguns momentos, alguns grandes grupos procuram a Organo Solvi e nós não temos possibilidades de atender, porque os volumes, com tudo que ocorreu já desde o ano passado, esses volumes ficaram estrondosos. A procura pela opção de orgânicos foi muito grande com a crise dentro dos minerais, que ocorreu já em meados do ano passado, até antes do início da guerra. Muita gente acha que é tudo ligado à guerra, e não foi, já começou antes, com a crise energética na China,
já diminuindo a oferta de fertilizantes, sanções contra a Bielorrússia, contra a Rússia, isso já começou a limitar e já em julho, agosto, e se realmente intensificou no final do ano e nesse início de ano. Então a vantagem que nós temos é o que? É destinar a possibilidade da venda desse produto para os associados, além de garantir o fornecimento do produto, também conseguir um desconto comercial interessante, que a gente, numa conversa com a diretoria do Ciram, chegamos então hoje, para deixar informada a toda a situação. Foi feita a seguinte proposta: clientes que comprem entre 100 e 500 toneladas de produto, dos nossos orgânicos, ele passa a ter um desconto de 10% sobre o valor nosso de tabela normal. Certo. Então 10% para quem comprar entre 100 e 500 toneladas. De 500 a 1.000, ele passa a ter um desconto de 13% sobre o nosso valor, que é um desconto bem considerável em relação ao mercado. E acima de 1.000, que bastante, inclusive nós já temos clientes que já são associados, mas nunca levaram essa vantagem, já são associados ao Ciram, mas que compram normalmente da Organosolvi. E então acima de 1.000, ele passam a ter 16% de desconto. Já é uma vantagem e tanto aí os Bastante. Descontos. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente por que eu posso e devo trocar um fertilizante químico por um orgânico. Qual é a vantagem do seu produto sobre o convencional do mercado? Ok. A grande diferença é que o químico sempre foi uma opção de grandes latifúndios, do uso para várias culturas, devido ao seu custo-benefício, porque ele é um produto altamente concentrado. Então ele consegue fornecer nutrientes, que são básicos, que é o famoso NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, num custo interessante, porque são produtos de alta concentração. A diferença entre a questão do orgânico e os minerais, e essa combinação que existe do organo-mineral, para se entender, o orgânico ele fornece muita matéria orgânica para o solo de volta, coisa que é muito difícil de se repor normalmente, porque você faz uma plantação, retira quase toda a matéria verde que você colocou pelo crescimento, seja no milho, na soja, na cana. Então isso tudo é retirado do solo. O fertilizante orgânico ele repõe parte dessa matéria orgânica, e quando você aplica esse material, você, além de estar fornecendo o NPK em dosagens mais baixas, porém você facilita todo esse trabalho solo-planta para que a planta absorva de uma forma melhor, que você possa reter mais águas no solo pelo acréscimo de matéria orgânica nesse solo. Você deixa ele mais poroso, respirando melhor, que facilita o enraizamento de planta. Então isso são vantagens que ao longo do tempo criam um diferencial enorme na saúde do solo. E você vai ter uma vida, a biota do solo, que é um termo bonito que eles usam, que é a vida microbiana no solo, aumenta de forma acentuada com a colocação de produtos orgânicos. Mas o que aconteceu? Muitos já têm essa prática já há mais de anos, para tentar manter o seu solo sempre bem estruturado, mantê-lo com um mínimo de nutrientes e estrutura necessária para a saúde desse solo por longos anos, enquanto você no químico você não consegue fazer isso. Você consegue colocar, a planta extrai em alta quantidade esse produto, o ano que vem você coloca de novo, então isso realmente vai mudando a estrutura do solo ao passar do tempo, tanto que várias pessoas conhecem solos esgotados, que você tira uma cultura de muitos anos sendo explorado, você tenta plantar, demora anos para você recuperar esse solo. Então o uso de matéria orgânica muda muito nesse aspecto, e por isso a procura aconteceu já há alguns anos por parte de grande parte de agricultores. No ano passado, essa procura foi por outra questão. Não existia química no mercado. E as pessoas precisavam plantar, precisavam adubar o seu solo e não deixar sem adubar. Então a relação de custo entre orgânico e químico, realmente o orgânico ele tem um custo por tonelada muito mais baixo. Então a pessoa fez a conta, olha, ao invés de eu usar 3 toneladas, eu vou usar 10, eu vou usar 12 toneladas de orgânico para substituir a parte química que eu não estou encontrando, não está tendo, além de não ter
oferta teve um aumento absurdo. Então, essa troca se tornou muito interessante. Aí, clientes que nunca haviam olhado para o orgânico passaram a procurar. Isso aconteceu muito em várias culturas, inclusive grandes usinas, que sempre optaram pelo químico e tiveram já um trabalho desde do ano passado, e esse ano estão entrando com uma procura enorme de fertilizante orgânico por esse motivo. Para realmente, não só pela questão de repor o solo, mas por falta de opção e por custo altíssimo do químico, né? Você acredita que este seja um caminho sem volta, por mais que a guerra acabe e que o mercado, entre aspas, possa voltar ao normal no que diz respeito ao fornecimento de matéria-prima para fertilizante químico, que o orgânico ganhe cada vez mais mercado? Olha, Marcelo, ele já vem ganhando historicamente nos últimos 10 anos, assim, um crescimento de praticamente 20% ao ano. 20%? 20% ao ano. Isso é histórico, né? Há alguns dados de procura e aumento de fertilizante orgânico no país, isso aumentou, e do ano passado para cá esse aumento ainda estão levantando dados, mas deve ter chego próximo de 40%. 40% a 50% da procura do ano passado para cá. E é uma tendência, sim, acredito que é uma tendência que as pessoas começaram a ver benefícios, né, na forma do resultado de colheita, no resultado da pastagem, no resultado de algumas frutíferas, né, que se vem aplicando no mercado de café. Então é uma tendência a continuar crescendo, talvez não no mesmo ritmo com a volta de fertilizantes químicos para o mercado. Só que é interessantíssimo a gente ver o seguinte: esse ano o fornecimento, ou seja, a disponibilidade de químico voltou gradativamente a acontecer. O que não voltou nem um pouquinho foi o custo. O preço continua lá na estratosfera, está muito alto. Então muita gente, apesar de ter disponibilidade, estão fazendo meio termo. Então parte estão adubando com químico, parte com fertilizante orgânico. Isso é uma realidade que não vai voltar, pelo que a gente tem acompanhado aí, a questão de crise internacional, não só da guerra, como agora com todas as sanções impostas à Rússia, com relação à guerra, né? Então isso deve demorar muito tempo para se normalizar. E o Plano Brasil que colocaram, muita gente, o Plano Brasil vai explorar fertilizantes no Brasil. Isso é um plano do governo para tentar reduzir de 95%, 85%, alguns falam 95%, esse número também é discutível, de dependência do Brasil de fertilizantes que venham de fora do Brasil, venha da China, da Rússia, Bielorrússia, Canadá, para tentar reduzir isso para 60% até 2050. Ou seja, isso é um plano a longo prazo. Longuíssimo prazo. Não é algo para já. E muita gente, assim, a tendência é começar. Nós temos fontes, existem possibilidades de melhorar isso no Brasil, mas é uma discussão política, é uma discussão geopolítica, né? Porque aí envolve coisas com outros países e com leis ambientais, e aí essa briga com relação a onde vai se explorar isso, vai explorar dentro da Amazônia. E enquanto isso o orgânico só cresce. E o orgânico, graças a Deus, está crescendo. Estamos aí para batalhar para continuar atendendo esse mercado cada vez melhor.